Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, shalom, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está em outro fuso horário, você que está vendo a live em outro momento, vamos que vamos. O importante aqui é que o Senhor, Ele está conectado, Ele é a nossa conexão, na verdade, em todo o tempo, aleluia. Glória a Deus, um privilégio para nós estarmos aqui em mais uma live, em mais um encontro, mais um dia. Glória a Deus. Hoje a live é de número 176. Glória a Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar de forma poderosa na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Yeshua, aleluia. Ele já está em nosso meio e Ele vem te buscar, Ele vem te restaurando desses lugares de ressentimentos, de dores, de raiva, né, de tantas dificuldades, tantos problemas, tantos ressentimentos. O Senhor vem resgatando você porque Ele quer te fazer uma nova criatura. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pela porta das ovelhas você acessou a salvação. Agora você está acessando a porta da libertação, da restauração, da transformação, da liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Aleluia. Vamos levantar ao Senhor um altar de adoração nesta hora. Adorado, exaltado, soberano, santo, tremendo, justo, poderoso, eterno, majestoso, digno de glória, de honra, de louvor, é o Senhor dos exércitos. Nada se compara, Pai, com a glória que o Senhor tem reservado para nós. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não chegou ao nosso coração. São coisas que o Senhor tem preparado para nós. E nós estamos aqui, Pai amado, pela fé, ativando, vivendo, Senhor Jesus, todas as tuas promessas. Nós queremos te adorar, Jesus. Nós queremos te adorar pelo que tu és. Nós não queremos aqui levantar altar de adoração ao Senhor pelo que o Senhor tem a nos oferecer, porque o Senhor já nos ofereceu o teu melhor, Deus. O teu melhor já veio, o teu melhor, Jesus Cristo. Deus, o Senhor já entregou por nós e nós queremos te agradecer. Levantamos altar de agradecimento nesta hora, Senhor, pelo sacrifício feito, Pai. Obrigada pelo sacrifício do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor Jesus, porque ao cumprir esse propósito, ao se sacrificar por nós, o Senhor ainda deixou no nosso meio, liberou em nós e através de nós o teu Espírito. E hoje nós podemos, Pai, crendo nas promessas do Pai e do Filho, recebermos o Espírito Santo e vivemos aliançada nas promessas do Espírito de Jesus que continua conosco. A tua palavra diz que o Senhor não nos deixaria órfãos, o Senhor voltaria para nós, e nós cremos que o Senhor já voltou através do Espírito Santo, mas nós cremos também que nós viveremos a tua promessa completa. Adorado, exaltado, majestoso é o Senhor. Nós cremos no arrebatamento e nós estamos aqui aliançando a nossa vida para que naquele grande dia nós possamos, meu Senhor amado, estar prontas, declarando, Senhor, a tua santidade. Aleluia. Santo, 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 santo é esse Deus. Santo, tremendo, justo, majestoso, poderoso, aleluia. É esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que há nele. Nós adoramos a Jesus. Nós declaramos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de todas as áreas da nossa vida. É este Senhor único, exclusivo, que nós queremos que exerça a majestade, que exerça o domínio total, em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós estamos aqui para nos alicerçar na tua promessa, na tua palavra, Senhor. E tudo aquilo, Pai amado, que nos impede de nós vivermos o arrebatamento, tudo aquilo que o inimigo coloca como empecilho, como pedra no nosso caminho, nós estamos aqui para avançar. Peço que o Senhor libere nesta hora, Senhor, sobre as nossas vidas, os teus anjos. Para cada mulher, Senhor, que aqui entrar, eu peço que o Senhor libere os teus anjos para segurar na mão desta mulher, para que ela não tropece nas pedras, Pai Santo, que o inimigo colocou no caminho, para que o ressentimento, para que a raiva, para que o orgulho não seja uma pedra, meu Senhor, que vai atrapalhar essa mulher de acessar o trono, de viver o arrebatamento. Espírito Santo, nós pedimos perdão a Ti por todas as práticas, meu Senhor,
que nos contaminaram. Purifica o nosso coração e nos renova, Espírito Santo. Nós intercedemos, suplicamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, libera os Teus anjos para guerrear por nós. Tomamos posse agora de toda a armadura de Deus e avançamos nesse campo de batalha. Em nome de Jesus, sabendo que Yeshua HaMashiach, Ele vai na nossa frente. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é Ele que vai na nossa frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jeová Sabaô, toma conta desse campo de batalha. Toma conta agora, Senhor, desse grande exército de mulheres sábias e posicionadas que estão aqui reunidas comigo. Toma conta delas, toma conta de tudo que leva o nome delas, em nome de Jesus. E traz a Tua proteção, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Bendito e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Flávia Helena, seja bem-vinda, minha querida. Carla França, Deus te abençoe. Mônica, seja bem-vinda, querida. Minha amada Fátima, seja bem-vinda em nome de Jesus. Paula Alcântara, Jussara, Deus abençoe todas vocês que têm chegado. Você que está vendo a gravação também, seja muito bem-vinda. Sinta-se amada, abraçada, acolhida. O Senhor está em sua vida e foi o Espírito de Jesus que te trouxe para cá. O Espírito de Jesus não te levaria a nenhum lugar que não fosse para a sua edificação. Glória a Jesus por tudo que nós temos vivido. Louvado seja Deus. Nós temos vivido aqui esses dias, né, na campanha lá de restauração dos casamentos. As amadas do Senhor que estão aqui na live, que estão também participando desta campanha, sabem do que eu estou falando. Nós temos vivido algo poderoso em Deus nesse tempo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui nos avivando, nos consolando, nos direcionando. E hoje é mais um dia, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá. A nossa live é a live de número 176. Ô, glória. Vamos caminhar aí para 365 lives, em nome de Jesus. Ainda nem chegamos na metade, mas vamos chegar logo, logo, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a live hoje, o tema é libertação de raiva e ressentimentos. E a palavra, a referência bíblica, está lá no livro de Efésios. Glória a Deus, aleluia. Efésios, o capítulo 4, versículo... Eita, que susto. O negócio, eu tirei o apoio aqui, o negócio quase cai. Eita, aí a pessoa se assusta, mas glória a Deus por tudo. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, você que está com a Bíblia aí, vamos pegar o hábito, gente, de ler a Bíblia folheando. Hoje em dia a gente está muito viciado no digital, né? A gente pega o digital, eita, Jesus Cristo amado, despencou, foi tudo aqui, Jesus me ajuda. Deixa eu me ancorar aqui, minhas amadas, porque esqueci até o nome do negócio aqui. Despencou, mas já despencou, ô glória. Vamos... manter o hábito de folhearmos a Bíblia, né? Hoje em dia a gente vê assim, chega da vergonha. Tem crente que não sabe nem onde é que fica o livro de Atos, o livro de Efésios, porque tá viciado, acostumado aí, viciadinho no celular digital, né? No celular digital, na Bíblia digital, e acha que não precisa mais. Olha, a Bíblia continua sendo a sua maior arma, e a Bíblia física, ela é extremamente importante. Aquele que não sabe manusear a palavra da verdade acaba sendo combatido, né? Acaba sendo vítima no campo de batalha. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Nossa, quando eu vejo, dá vontade de ler o capítulo logo é tudo. Ó, primeira parte aqui desse capítulo vai nos chamar, vai nos exortar à unidade. Queridas, tem algo aqui muito importante, que o nosso português, às vezes, ele traz uma conotação diferente. Quando a gente fala de exortação, a gente pensa logo que é puxão de orelha, né? A gente traz isso aqui, mas exortação é discipulado, exortação é ensino, é mostrar, é exortar e dizer, olha, o caminho é esse aqui, ande nele. Aí a gente vai assim, fica exortando a igreja como se fosse puxando a orelha, como se fosse... Gente, vamos entender o significado das palavras na essência, né? Às vezes nós mesmas criamos bloqueio na nossa mente por causa de não conhecermos o português.
Simples assim, né? E muitas vezes vem também aí as interpretações bíblicas, né? As diversas interpretações que fazem também com que algumas palavras fiquem meio deslocadas e nós acabamos colocando aquele contexto daquela palavra no português cru e aí a gente não entende qual é a mensagem que tem por trás. Mas enfim, a primeira parte desse capítulo aqui o apóstolo nos exorta à unidade. O preso do Senhor, né? Ele já começa aqui rogando e exortando para que andeis como é digno da vocação pelo qual nós fomos chamados. Olha que poderoso isso aqui. A segunda parte aqui desse capítulo, o outro subtítulo é a nova vida em Cristo Jesus. E aqui, gente, são direções, são bússolas, né? A palavra de Deus é uma bússola para nós. Então você vai ver aqui, eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui 31 e 32, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 26, glória a Deus. Vou ler do versículo 26 até ao versículo 32 para finalizarmos aqui. Então, Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que as ouvem. Eita glória! As palavras que estão saindo da sua boca estão dando graça aos que ouvem as palavras ou estão trazendo escândalo? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eita glória! 31. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. São instruções, são exortações que nós recebemos aqui da parte do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus por tudo que Ele tem nos trazido nesse tempo. E hoje o Senhor chama para acessarmos mais esse nível na libertação. E uma coisa que eu falei nessa manhã lá no nosso encontro da campanha, e eu volto a repetir aqui para as que já ouviram e também para aquelas que não ouviram, que você ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O processo da libertação, o acessar, o começo da libertação, talvez você até diga, não é fácil, mas essa é a parte mais gostosa, que é quando você acessa a verdade, quando você se dispõe a viver essa verdade, né? E você quer tudo, porque você começa a detectar os problemas na sua vida. E aí o Senhor, Ele vai fazendo, e você começa a ver a mudança, a transformação imediata. O maior desafio aqui, sabe qual é? O maior desafio é você manter a libertação. Manter aquilo que você aprendeu. É você colocar em prática uma vez e passar a ter aquilo ali como estilo de vida. Porque, meu Deus do céu, pensa, uma mosca caiu na minha boca. Meu Deus do céu, sangue de Jesus. Deus me livre, é coisa que acontece. A mosca daqui me perturbando desde sempre. Sai daqui, em nome de Jesus. E a mosca acha de cair na minha boca. Deus me livre, ao vivo acontece coisa. Então, manter a libertação. O diabo não quer que eu fale, não, eu vou falar. Manter a libertação tem que ser a sua concentração maior. Mantenha a sua libertação. O diabo ele vai fazer de tudo para que você não mantenha. Mas em nome de Jesus Cristo, você vai manter, porque você está sendo instruído aqui, é para você colocar em prática aquilo que você está aprendendo em nome de Jesus Cristo. Então, o Senhor está chamando você para você viver esse nível de libertação emocional, muito mais profunda do que você imagina. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele está chamando você para purificar
um lugar aqui mais escondido no seu coração. E você viu a palavra de Deus dizer para você, ó, tire de dentro de você, ó, que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia sejam tiradas. Então, quem que vai tirar? Quem é que vai tirar? É Jesus? Jesus, tira essa raiva de mim. Jesus, ele vai fazer sim. Mas ó, sejam tiradas. Que vocês tirem. Que vocês se posicionem para tirar tudo isso aí do meio de vocês. Aí, olha só. Você viu aqui que é porque a gente teria que ler tudo para a gente entender, porque um versículo vai contextualizando o outro. Você vai ver aqui que o Senhor ele vai dando as instruções. Você pode se irar, ok, faz parte da sua natureza humana. Se irar, sim. E se irar é pecado, ter raiva é pecado, ter, né, se irar, se chatear, se aborrecer é pecado? Não, mas é a porta para o pecado. É por isso que você já tem que tomar cuidado com tirar a ira, tirar a cólera. Tirar, por quê? Porque a ira é a porta de entrada para o pecado. Aqui está dizendo, irai-vos e não pequeis. Ok, você se irou, mas ó, já foi longe demais. Não peque, cuidado, porque da ira vem o pecado. É por isso que você tem que logo resolver. Se irou, fruto do Espírito. Fruto do Espírito não se busca. Fruto do Espírito, você não ora pelo fruto do Espírito achando que o fruto do Espírito vai cair como uma resposta de oração. Fruto do Espírito se vive de mudança de comportamento. Então não adianta você orar, pedir ao Senhor o fruto do Espírito, se você não faz por onde. Aí você continua, né, se irando. Aí você, se deixa o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, se ira e não resolve logo, fica entufado. Não resolve, machucou alguém, perdeu as estribeiras, falou demais, não pede perdão, vai dormir com aquela ira no coração. Aí quando a mente vai fazer o processo lá de associação que eu já expliquei em algum momento, aí a mente vai pegar aquela última informação que ficou da ira e vai manter. Talvez você hoje esteja vivendo porque algum dia na sua vida ou vários dias na sua vida você foi dormir com raiva, você foi dormir irada e não resolveu isso antes de dormir. Toda ira precisa ser resolvida antes de dormir. Se você vai dormir com ira no seu coração, você acaba dizendo para o seu cérebro, essa informação aqui, ela é extremamente importante, pegue essa informação e leve como base para todas as decisões que eu for tomar na minha vida. E talvez isso aconteceu com você na infância, você não tinha habilidade para poder lidar com isso, mas agora você tem. Então agora você volta atrás, volta naquele acontecimento que te trouxe tanta ira. E às vezes é um acontecimento tão pequenininho, sabe? Foi uma coisa que então, que você disse, foi uma besteira aquilo que aconteceu, besteira que nada. O diabo pegou essa besteira e fez uma grande coisa, um grande bloqueio na sua vida aí. Você talvez não saiba por causa disso, né? Que é por causa disso que hoje você tá assim, né? Com sua vida travada, enraivada, se enraiva com tudo, ou não consegue expressar seu sentimento por medo de perder o controle. E aí essa raiva que fica aí tá retida. A raiva é uma emoção necessária. Agora, a raiva, aqui o problema é o pecado. E às vezes o pecado vem porque a raiva, né, entrou e nós não sabemos lidar com a raiva. O problema todo está aqui. Mas o Senhor está nos ensinando. Então, olha só. Aí Deus vai dizendo aqui para nós, não deis lugar ao diabo. Quando você não pede perdão, você está dando lugar ao diabo. Você se irou, deixou o sol se pôr, dormiu enraivada, você está dando lugar ao diabo. A porta está aberta e ele vai entrar e vai fazer, né, morte e destruição. Aí vai nos instruindo aqui, aquele que furtava não furte mais, e vai falar aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quem é que controla o que fala? É você que controla. É você que controla. Então, o que é palavra torpe? Palavra torpe são palavras contrárias à graça de Deus. E a graça de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Jesus é a própria graça. Toda palavra que você fala, essas palavrinhas, eu fico assim impressionada como que o inimigo trabalha de forma sutil e a gente não percebe. O inimigo coloca um jargão no mundo, aí a gente fica tudo igual a papagaio reproduzindo. Aí a gente fica chamando palavras negativas, palavras ruins,
Aí a gente fica xingando, saiu do mundo, não xinga mais aqueles nomes pesados, mas xinga nomes leves. É porque eu fico com raiva e quando eu fico com raiva eu solto uma M, sabe? Eu solto... A alma está contaminada, está precisando de purificação. Da nossa boca não é para sair nenhuma palavra torpe. E quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai cuidar disso? É eu e você. Então eu falo daquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de raiva, eu vou falar o quê? Palavras que me lembrem a raiva. Quando eu estiver com raiva, aí é que eu vou potencializar mais ainda. Então preste atenção às palavras que você solta. Os nomezinhos que você solta, que só fez mudar o nome. Não é mais aquele palavrão, sabe? Mas é aquele nomezinho que você acaba soltando. Então, não glorifica o Senhor. Procure ver qual é o significado das palavras que você fala. Procure ver qual é o significado para poder você saber se essa palavra que você falou revelou a graça de Jesus ou a desgraça. O que é a desgraça? Falta da graça. Quem é a graça? Jesus. A graça de Deus revelada entre nós, né? Para nós. Então nós temos Jesus revelado para nós, a graça do Senhor Deus revelado em nós, através de Jesus Cristo, e andamos com palavras torpes. Que congruência tem isso aí? Então Jesus está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Palavras trazem edificação ou destruição. As palavras, elas têm significados. Os significados vão dizer se é de edificação ou se é de destruição. Simplesmente isso. Para quê? Para que dê graça aos que ouvem. Ou seja, para revelar Cristo àqueles que estão te ouvindo. As palavras que você como mãe fala dentro de casa, quando está chateado, quando está corrigindo o filho, está trazendo edificação para o seu filho? Está revelando Jesus para o seu filho? Está revelando Jesus para os amigos, para os parentes, seja lá para quem for? As palavras que você aprende como jargão no mundo, na novela, nos vídeos que viralizam, está revelando Jesus Cristo? Então vamos parar com esse mau costume de sermos papagaios, porque nós não somos papagaios. Nós não precisamos ser papagaios do mundo, nós precisamos ser testemunhas de Cristo Jesus. E o que é testemunhar? Não é apenas falar sobre Ele, é viver como Ele andou. Então precisamos ter discernimento, xingamentos, né? Palavras torpes de tudo quanto é tipo, palavras que não edificam, palavras torpes. Pronto, resuma nisso aqui. O que é palavra torpe, pastora? Palavras que não edificam, palavras que não revelam Jesus. Ou seja, não saia da sua boca essas palavras. A Bíblia diz que a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Então, procure ver pelas suas palavras. Você revela o que é que está no seu coração. É muito forte isso aqui. Quando você faz essas coisas aí, você entristece o Espírito de Deus. E você está selada pelo Espírito para o dia da redenção. Mas você está fazendo essas coisas aí está abrindo brecha, não é selada, né? Aqui está dizendo, ó, não entristeça o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Por quê? Se você entristecer, você perde o selo. Você é capaz de perder o selo. E aí, quando vem o selo, quem é que entra, né? Quem é que está no controle? Ou é carne, ou é espírito. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é a vida, ou é a morte. Só existem dois caminhos. Então, não posso trazer outro aqui para você, que aí seria invenção. Então, agora que a palavra diz toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas. A gente vai, pastora, mas eu não consigo. Como é que eu vou tirar? Volte ao primeiro amor. O caminho de volta é esse. Volte ao primeiro amor. Você precisa detectar na sua história qual foi o momento que esse espírito raivoso entrou. E outra, você precisa se conhecer. Que é para poder você saber que, por vezes, essa raiva que você acha tão ruim, por vezes, isso faz parte do seu temperamento. E você precisa canalizar essa raiva para o lugar certo. A raiva, ela é extremamente necessária. Ela é necessária, ela é importante, é uma emoção que qualquer ser humano tem. Jesus, inclusive, ele manifestou ali, né, quando ele se irou, porque ele viu aquela coisa toda, aquela baderna no templo, ele se irou e ele teve uma postura. Você só não viu Jesus pecar. Você viu Jesus confrontar pessoas,
Você viu Jesus chamar os fariseus ali até mesmo de filho do diabo. Você viu isso aí. Na Bíblia está escrito Jesus falando isso aí. Mas você não vai ver de forma nenhuma Jesus machucando pessoas. Você não vai ver. Jesus chegou lá no templo com um chicote, pegou e bateu em tudo, saiu derrubando tudo lá de cima das mesas, porque ele ficou chateado. Você não viu Jesus pegar o chicote para bater em ninguém. Você não vai ver. Jesus confrontou as pessoas para que as pessoas reconhecessem os erros. Mas você não vai ver as pessoas dizendo assim, Jesus me bateu, Jesus me machucou. Pelo contrário, você vai ouvir alguém dizer, eu não sei de onde ele é, mas eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que eu estava lá naquele tanque, à beira daquele tanque há 38 anos e agora eu tô aqui, Teve alguém que chegou lá e disse, levante, pegue a sua cama e ande. Eu só tô aqui por causa disso. Você vai ver as pessoas revelarem esse Jesus. Não é um Jesus que sai machucando as pessoas, que sai batendo, que sai falando palavras que deixam as pessoas magoadas. Não. Então é possível, né? Somos testemunhas dele. É por isso que nós temos que nos alimentar tanto dele, a tal ponto de que a nossa boca revele ele, as palavras que saem da nossa boca que sejam em amor, mesmo quando nós somos confrontadas na nossa carnalidade. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais a minha carne vai sobressair com tudo isso aqui, ira, cólera, amargura, né? Gritaria, blasfêmia. Então coisa feia na casa de crente, gritaria, amargura. As pessoas sentam ao redor da mesa, um irado com o outro, e aí começa a ter briga e começa nossa, isso aqui, o Espírito de Deus não se agrada disso. Não se agrada. Isso aqui está dizendo, é para abandonar, é para deixar, toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia precisa ser tirado dentro de vós. Precisa ser tirado dentre vós, do meio da família, do meio das pessoas. Mas para tirar do meio da família, tem que tirar de dentro de nós. Então, não seja você o pivô. Se o outro não tirou, problema. Mas não seja você o pivô para trazer aquela situação, aquela gritaria, aquele problema. Não, o Senhor está querendo te libertar disso. Se você tem esse tipo de descontrole, é porque você tem uma ferida. Então, aqui acontece o motivo pelo qual acontece esse descontrole. Tem uma ferida, e essa ferida vieram de uma raiva, ou de um ressentimento, de uma mágoa que você teve. Ok, mas hoje você precisa olhar para dizer, Senhor, eu estou disposta a ser curada completamente. E cura, gente. Esse tipo de cura interior, não é algo automático, né? Algo automático, não é algo automático, não é algo não, eu tô aqui profetizando e falando e vai acontecer. Quando fala de cura interior, que exige arrependimento, então tá falando aqui, deixa eu beber uma aguinha. Tá falando de quê? De processo. Tá falando de investigação. Como é que você vai ser curado de uma coisa que você nem sabe o que é? Então, tem que ter consciência. E esses processos aí, muitas vezes, são os mais desafiadores. Vamos lá. O que é a raiva e o que é o ressentimento? A raiva, como eu já falei, é uma emoção natural aqui. Mas quando ela é mal administrada, ela vira prisão emocional. E outra, aprisiona a você mesma e aprisiona as pessoas que estão ao seu redor. E o ressentimento é a raiva não resolvida. É como deixar uma ferida aberta e aí vai vir o quê? Vai dar uma infecção. Então, a ferida ficou aberta, é a raiva veio. A raiva é a ferida, digamos assim, né? Então, aí deixa aberta essa raiva, aí vai infeccionar, pronto. Virou aqui o ressentimento. O que é o ressentimento? É você sentir de novo. O que é volta para trás. Volta e sente. Sente, volta, sente, volta, sente, volta. Esse aqui é o ressentimento. Então, como é que esses ressentimentos vão contaminando a vida das pessoas, né? A vida emocional. Ressentimento impede você de amar livremente as pessoas, né? Amar a pessoa, né? No casamento, o ressentimento impede de você amar de forma genuína os seus filhos. E se você não consegue amar os seus filhos de forma genuína, os seus filhos podem não sentir esse amor. E aí a raiz vai aumentando, né? Vai crescendo aqui.
O ressentimento, ele vai prender você no passado, deixar você cativa da história que você viveu, da dor que você viveu, da raiva que você viveu. Então, preste atenção nisso aqui, tá? O ressentimento, ele vai tornar você uma mulher amarga. O ressentimento vai tornar você uma mulher desconfiada, uma mulher defensiva, uma mulher que está sempre na defensiva. Não é uma mulher que defende, é uma mulher que está na defensiva para quê? Para não se ferir de novo, para não se machucar de novo, simplesmente assim. E isso aqui vai afetando os relacionamentos atuais, vai afetando a saúde mental, vai afetando a saúde física e, consequentemente, se a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, aí afeta a vida profissional, afeta a vida financeira, vai afetando área por área. E muitas vezes foi o quê? Foi uma coisinha. A ira entrou, a raiva entrou, porque você se sentiu injustiçada, porque quando você era criança, você sofreu abusos físicos por parte dos pais, com uma educação rigorosa, onde batia, onde entendeu de forma religiosa que a vara é descer o cacete, tipo, o filho não tem direito de falar nada, só tem que obedecer e vai ali levando o filho no cabresto. Aonde que Jesus está em um tipo de treinamento desse, né? Onde Jesus está em uma criação como essa. Se tudo que nós fizermos, se até as palavras que saem da nossa boca precisam revelar Jesus Cristo. E por que nós temos que revelar Jesus Cristo para as pessoas do mundo e para os dentro da nossa casa, não? Talvez você foi vítima dessa situação e hoje você acaba tendo que lidar com essas coisas e ver sua vida travada por causa disso. Mas a cura, ela acontece nos processos e nas decisões. Nas decisões menores que for, liberar perdão, transformar o trauma em um processo de cura para outras pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus que essa história sua assim será, para que você não fique presa nesse cativeiro, mas que você saia desse cativeiro, que você liberte outras pessoas também, que porventura estejam presas nesse cativeiro. Você só precisa se render ao processo. Gente, eu não posso dar para você aqui uma receita mágica, um chá que você faz, toma esse chá aqui, eu tô te dando uma palavra que ela vai consolar o seu coração, direcionar o seu coração, mas eu tô te dando uma palavra que vai te direcionar para aquilo que você tem que fazer. Então não adianta, eu não posso ser hipócrita com você, não posso te enganar. Jesus não me colocou aqui para te enganar, não, muito pelo contrário, foi para te trazer a verdade. E essa verdade que muitas vezes confronta, né? Essa verdade que muitas vezes dói. Então, esse ressentimento que você está ainda lidando com isso, talvez você nem sabe. Aí uma mulher perguntou para mim assim: pastora, o que é que eu faço com as memórias que vêm, que dói? Eu achava que estava resolvido, mas está voltando a doer. O que é que eu faço? Volte para a cruz, filha. Vai para o caminho do perdão. Libera perdão, pede perdão e resolve isso. Porque se está doendo é porque ainda está ativo. E às vezes parece que não está doendo, mas quando mexe, quando ouve algo, ativa. E processo de libertação é isso aqui. Talvez você chegou aqui nessa live dizendo assim: eu não preciso desse tema porque eu não sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa tranquila. Quem disse isso? Raiva presa faz você ficar achando que você tem um controle, mas você não tem controle nenhum. Eu, por exemplo, eu vivi uma experiência de libertação que foi muito importante. Até eu discernir que o problema era esse aqui. E eu lembro que eu precisei extravasar naquele momento, colocar a raiva para fora mesmo. E foi tão forte que eu quebrei até meu mouse, assim, né? Lógico que não foi descontrole, gente. Mas foi assim, um descuido. Eu bati assim num momento em que eu precisei ativar esta raiva que estava presa dentro de mim. Eu vi uma situação na minha infância que eu fiquei me sentindo indignada e eu não tinha poder, eu era uma criança e quem estava fazendo era um adulto, eu não tinha poder para combater um adulto, não tem lógica nisso. Então eu carreguei aquilo ali o tempo todo dentro de mim e eu sempre me lembrava: olha, preste atenção com as lembranças que você tem. E aquela lembrança não me causava dor, não.
Aquela lembrança não me causava, sabe, nenhum sentimento, não. Porque o sentimento estava adormecido. Então, quando eu fui confrontada pela palavra, confrontada pela verdade, aí eu disse, então, tá aí camuflada, tem uma raiva escondida aí, peraí, vamos intencionar. E vamos voltar lá, lembrar, reviver todo aquele momento. O que foi que eu senti? Qual foi a raiva? Naquele momento, eu não pude extravasar. Naquele momento, eu não pude gritar, eu não pude falar nada, mas agora eu posso, porque eu não tenho que ficar com isso aqui na minha cabeça, não. Não tenho que ficar com isso dentro de mim. Aí você vê muitas crianças que elas estão extravasando um sentimento de raiva nos seus comportamentos, de coisas que elas estão sendo vítimas em casa, porque a criança de fato é uma vítima. É uma vítima da circunstância, do adulto que não busca a sua cura, do pai e da mãe. Então não deixa o seu filho ser uma vítima. Não deixa ele ser uma vítima de uma falta de posicionamento seu, de uma falta de posicionamento da sua parte. Não deixe isso em nome de Jesus. Porque eu vi e eu vejo crianças tendo comportamentos de rebeldia, tendo comportamento agressivo, que muda, que bate em todo mundo, porque dentro dele tem uma raiva incontrolável. E o inimigo está ali manipulando aquela raiva e os pais perdem o controle, não sabem o que fazer, aí acha que vai ser amarrando, né? Batendo, proibindo isso e aquilo outro, e as coisas vão acontecendo e aquela raiva vai crescendo junto com a criança. Então, a criança ela precisa aprender a extravasar, a jogar para fora essa raiva, porque é a orientação bíblica. Coloque para fora antes de você dormir. Porque quando você dorme, o seu cérebro ele vai fazer uma espécie de processamento de todas as informações que você teve ao longo do dia. E a emoção que você deu mais ênfase é aquela experiência que ele vai usar como modelo para trazer o novo formato, o novo padrão para as suas próximas experiências. E a Bíblia aqui está falando neurociência, aí a neurociência vem explicar desse jeito, mas a Bíblia já está dizendo, ó, ire-se, mas não peque. Então o pecado é você reter essa raiva dentro de você, porque essa raiva que você retém, você vai entrar em um processo de ressentir. E outra vez vai acontecer um novo episódio. Aí o seu cérebro rapidamente ele faz esse processo. Aí ele vai ver, deixa eu ver aqui, tem uma experiência aqui que lembra uma emoção que foi aquela, assim, assim, assim. Pronto, ele pega a mesma emoção e bota pra fora. E essa emoção vai sendo reforçada. E essa raiva vai só aumentando. Enquanto não resolver a causa, a raiz da raiva, isso vai só aumentando. Aí você vai ver depois uma criança que foi machucada, uma criança que ficou com raiva presa, que ficou sem a direção certa, vai ser aquele homem que vai agredir a mulher, vai ser aquele homem brigão, vai ser aquele homem pavio curto, e muitas vezes já vem do temperamento, principalmente aqui pessoas que têm o temperamento colérico, o temperamento sanguíneo, que por si só já são quentes, já são pavio curto, já tem essa característica. Então você tem que conhecer os traços da sua personalidade, do seu temperamento, que é para poder você personalizar o seu temperamento de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra daquele que é o teu pai. E aqui é onde o inimigo trabalha de forma terrível. E às vezes a pessoa, ela tem um excesso de raiva, só que ela não sabe quem ela é. Ela não sabe que ela tem um temperamento e aquele temperamento tá aguçado ali dentro dela. Agora, como é que se forja isso? Na palavra. Como é que se poda? É na palavra. Como é que traz um caráter? Na palavra, o caráter de Cristo. Você não vai ter a revelação do caráter de Cristo se não tiver a palavra como centro. Não vai ter. Aí não quer a palavra e quer, pega isso, pega aquilo do mundo e faz. E aí depois está tendo problema. Aí depois está agredindo as pessoas, está sendo extremamente agressivo e não sabe por quê. Aquele negócio que fica o turbilhão dentro de si o tempo todo. A palavra é que restaura, a palavra é que liberta, somente isso. Então, muitas mulheres, por exemplo, que viveram esse processo de ressentimento, tipo, mulheres que não conseguem hoje confiar no marido porque viu o pai trair a mãe em todo o tempo.
e ficaram ressentidas com aquilo ali. Ficaram ressentidas, ficaram enraivadas, sabe? Não há uma raiva do momento. Porque, tipo, da raiva, lógico. Tá traindo meu pai? Não, tá errado. E fica com raiva, ok? E só que, bota pra fora, trata, resolve, conversa, vai e faz algo sem desonrar, né? Lógico. Conversa e fala, tô me sentindo assim. Gente, uma das piores coisas que acontece para o ressentimento se instalar é não dizer como está se sentindo, não falar sobre o que sente. E as pessoas que são mais enraivadas assim, elas têm uma dificuldade de falar do que sentem. Só que não tem jeito, as emoções, elas pulam de dentro de nós nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. A verdade é essa aqui. Então não adianta dizer assim, não, eu não falo do que eu sinto, mas as suas atitudes, as suas decisões revelam aquilo que você sente. Não tem para onde correr. Eu não tenho mágoa, não. Eu não tenho nada contra a pessoa. Tem sim, e tá dizendo. Inclusive, aparecem as marcas no seu corpo e você nem sabe. Pois bem, é por isso que a gente tem que estudar pessoas, pra gente saber, né? Tem pessoas que a gente olha logo, os traços do corpo já determina, já diz assim, tem uma raiva que ficou presa ali, tem uma raiva que ficou presa no gogó, tem uma raiva que ficou presa ali naquela musculatura rígida. Tem, sim, tem. Nós só não sabemos porque perecemos por falta ao conhecimento, mas o Senhor, Ele é o próprio conhecimento. Então, é aquela líder também, né, que é um exemplo aqui daquela líder que ela rejeita a autoridade, por quê? Porque ela foi ferida por causa de uma liderança passada. O líder, em algum momento, que pode ser o pai, que pode ser o pastor, que pode ser o professor, que pode ser um ex-marido, foi autoritário, foi rígido, foi cruel com ela. Então ela tem dificuldade de lidar com a autoridade, porque alguém autoritário estabeleceu poder sobre ela, e ela, para não se sentir oprimida de novo, ela vai e rejeita todo e qualquer tipo de autoridade. Tem pessoas que falam mal de pastor porque não tem um bom relacionamento com o pai. Tem pessoas que têm dificuldade de ser funcionário porque não consegue obedecer o patrão, porque acha que é um absurdo. Por quê? Porque muitas vezes vieram de criações em que eram obrigados, em que não eram ouvidos, em que a instrução vinha por meios dolorosos, castigos físicos, agressões físicas, palavras duras que ouviram ao longo do tempo, palavras que machucaram. Então a palavra está dizendo para não sair da nossa boca nenhuma palavra que não glorifique Jesus, nenhuma palavra que não revele a glória de Deus, nenhuma dessas palavras devem sair da nossa boca. É simples assim. Então, vamos lá, tem alguns exemplos bíblicos aqui de pessoas que foram libertas do ressentimento. E você vai ver que tem exemplos em que as coisas aconteceram na infância, na adolescência, e que só vão ser resolvidas na fase adulta, que é quando a maturidade chega. E aqui é por isso que eu digo, não é automático, não é uma palavra, seja livre da raiva agora. Não. É um processo de compreensão, é um processo de associação. Esse processo de associação aconteceu desde o dia que você foi dormir chateado e sua mente fez esse processo aqui, porque a sua mente faz isso todo dia. Todo dia, quando a gente dorme, a nossa mente, o nosso cérebro, o arquiteto fez assim. Ele vai, quando nós entramos no sono REM, que é aquele sono mais profundo, é agora que o cérebro diz assim, ufa, agora eu não tenho que ficar vendo muita coisa, porque o corpo, né, desligou ali um pouquinho. Agora eu vou me concentrar naquilo que realmente preciso fazer. Agora eu preciso criar uma estratégia aqui, porque eu tenho que montar um padrão. Padrão não é coisa ruim não, gente. Eu tenho que montar um padrão aqui para essa pessoa seguir. Então, aí o seu cérebro, a sua mente vai lá fazer aquele processo, vai pegar todas as experiências que você teve ao longo do dia. Isso acontece todo santo dia. Aí, seu cérebro vai pegar todas as experiências, ele vai focar na emoção que você teve, a emoção, e principalmente ele vai pegar aquelas mais recentes. Por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vá dormir sem resolver isso aqui, sem mudar a emoção, porque se você dorme com aquela emoção contaminada por coisas torpes, por coisas que não glorificaram ao Senhor, olha que isso vai pegar aqui e formar um padrão.
E isso vai reger sua vida. Então, todas as vezes que você dorme, acontece isso. Então, o que é que você tem que fazer? Intencionalmente, sabendo disso, qual é o sentido que faz você ainda hoje querer dormir chateada por causa do orgulho. Se aborreceu com o marido, se chateou, o marido falou uma coisa, tá muito triste. Gente, isso aqui é um padrão que serve, não é apenas para a questão da raiva, é para tristeza também, é para mágoa, é para o ressentimento, é para inveja. Todo pensamento, os últimos pensamentos que você tem, as últimas ações que você faz antes de você dormir, as últimas informações que você coloca na sua mente através daquilo que você assiste, daquilo que você lê, daquilo que você ouve, daquilo que você fala, tudo isso vai gerar coisas para a sua mente pegar como padrão, como modelo. Então é por isso que pessoas que assistem filme de terror, já não é muito bom assistir, né? Não é bom assistir em nenhum momento. Mas assistir filme de terror antes de dormir, vai ter ataque de pânico, vai ter visitação noturna, claro, abriu a porta ainda. Aí assiste pornografia, assiste essas coisas tudo que já são erradas, que já não se deve ser acessadas. E mais ainda quando dorme, antes de dormir, perto das horas de dormir. Pessoas que vão para a cama com o celular na mão, assistindo qualquer coisa, vendo qualquer coisa. Aí tá lá refém do Instagram e aparece lá qualquer coisa. Então, sabendo disso, qual é a nossa intencionalidade? Eu vou colocar a palavra de Deus na minha mente, as últimas informações, eu vou ser intencional, eu vou assistir algo, se eu tenho que assistir, eu vou assistir algo que seja edificante, eu vou ler a palavra e eu vou dormir pensando na palavra de Deus. Eu não vou dormir pensando naquele episódio que aconteceu, aquela palavra difícil que me disseram, aquele sentimento que eu tive. Eu não vou dormir pensando nessa raiva que eu tive. Eu não vou dormir culpada porque eu tive raiva e eu não tive coragem de resolver. Então levanta antes de dormir, vai lá e resolve. Resolve, é essa a palavra. Então, você vai ver aqui que esses personagens que eu vou trazer são pessoas que em alguns casos, a experiência ruim veio na infância. Como aqui, por exemplo, José do Egito. José do Egito, meu Deus, eu preciso lembrar daquele livro que eu li, que fala sobre a história de José com uma nova ótica, assim, poderosa. Eu esqueço o nome do livro sempre que eu cito esse aqui. José do Egito, ele entrou nesse processo de traição, ainda ali da infância, né? Transição da infância para a adolescência. Então, ele passou por muita coisa. Às vezes as pessoas pensam que José, ele foi forte, que ele foi o cara, que ele nunca sentiu nada. Gente, ele sentiu tanto que ele teve dificuldade de digerir quando ele bateu de frente com os irmãos. Ele teve dificuldade e ele teve que passar pelo processo do perdão, liberando esse perdão aos poucos. A Bíblia diz que ele se fez de forte diante dos irmãos depois que ele se reencontrou. Mas quando os meninos saíram, os irmãos saíram da frente, ele correu para o canto para chorar. Aí, ouve o tempo todo, engole o choro. Você não pode chorar. Homem não chora. Não chore, porque chorar é sinal de fraqueza. E essa raiva ficou retida. A pessoa é obrigada a ser forte, a criança é obrigada a ser adulta antes da hora. Isso tudo vai gerando um padrão. Isso vai determinar o futuro da criança. Então aqui eu estou dando já a instrução para que você não tenha esses comportamentos com seus filhos. Mas também eu sei que você foi uma criança, que talvez foi isso que aconteceu com você. Talvez você hoje reviva essas coisas, você nem sabe direito de onde veio, porque foram tantos acontecimentos que criou uma espécie de empilhamento de situações, de raivas, e que você precisa de cura, mas você tem que ir tirando esses empilhamentos aos poucos. E talvez você diga assim, mas parece que não está acontecendo nada, eu quero ser liberta logo. Não é assim que as coisas funcionam. Você recebeu aos pouquinhos, então tem que ir tirando aos poucos, porque é um padrão. Se tira esse padrão, você perde a mente, você perde a sua estrutura, você não sabe quem você é. Não dá para você tirar tudo de vez. É preciso tirar, o muro que a gente vai construindo, que vai colocando, é bloco por bloco. Não é tudo de vez, né? Então, você vê que José, ele foi traído pelos irmãos, lançado na cova, né? E ele, quando teve o poder nas mãos, ele
Ele tinha o poder de dizer, vou destruir. Já estava destruído. A verdade é que os irmãos já estavam destruídos. É tanto que já estavam lá voltando, porque nem o que comer tinham. Porque a fome veio, né? E muitas vezes a consequência vem para toda uma nação do pecado individual. Eu falei sobre isso, né? O pecado individual das pessoas trazem isso, abrem portas, né? Legalidade para o inimigo achar, e é o direito dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus, ele é justo, inclusive com o diabo. Deus não vai dizer assim, não, você não pode. Não, se tem pecado, é legal, é direito legal do diabo entrar, roubar, matar e destruir. Por isso que o chamado é, não fale palavras torpes, para você não abrir porta de legalidade. Não se ire, não peque. É por isso que a instrução vem dizendo assim, é tudo que você não deve fazer para que você feche essas brechas, para que o inimigo não entre legalidade. Então você vê que quando José, depois de já ter passado por todo o processo, que ele se bate com os irmãos, quando ele se recupera, ele diz, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Ele transfere para Deus. Ele diz, eu poderia fazer tudo aqui agora. Inclusive, ele testou os irmãos para ver se de fato havia sinceridade no coração daqueles irmãos. E aí, quando ele viu, Deus trabalhou do lado de lá também. Então, ele já passou por todo o processo de perdão e tal, e foi aquela coisa muito emocionante, né? A história de Estevão também. Estevão foi um homem que ele foi vítima da raiva dos outros. Mas ele era um homem íntegro, era um homem de Deus. E ele, mesmo sendo vítima da raiva dos outros, mesmo sendo apedrejado até a morte, o que foi que ele disse? Senhor, libera logo aqui. Não coloque isso aí que esses homens estão fazendo contra mim. Não coloque isso na conta deles como pecado. Você já pensou o que a pessoa está matando você? Está matando, trazendo dor, está com muita fúria, com raiva. E o apóstolo Paulo estava no meio. Porque o apóstolo Paulo, ele não estava ali, né? Que era Saulo, no caso. Ele não estava ali, lançando a pedra, não. A Bíblia diz que ele estava lá tomando conta da roupa lá, daqueles que estavam apedrejando. Então, ele também fazia parte, ele facilitou, ele colaborou de alguma forma. Então, o foco aqui é, Estevão abriu a boca e disse, eu vejo o céu aberto, eu vejo Deus. Quem está com conexão com Deus, que está vendo Deus, não fica dizendo, Deus se vinga, se ira, faz alguma coisa. Será que Deus não tinha poder para fazer descer fogo do céu naquela hora e consumir, matar aqueles homens, tudo que estava apedrejando Estevão, e deixar só Estevão livre? Mas olha o coração de Estevão. O coração de almas, de que ama almas. Senhor, não impute esse pecado sobre eles. Perdoa esse pecado. Estevão, passando, bem recente da morte de Jesus, em que Jesus, o próprio, falou essas palavras na cruz do Calvário. Jesus recebeu o pecado sobre si. Então, Estevão aqui diz, não impute, não considere que isso aqui é um pecado, porque para ele era até um privilégio morrer pela causa do evangelho. A chama estava bem acesa, glória a Deus. Jesus na cruz, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, eles não sabem. E eles arquitetaram. Como é que eles não sabiam? Mas aqui Jesus estava falando de algo muito mais profundo, deles estarem sendo tomados, dominados, porque a pessoa que está na raiva não está sabendo o que faz, ela não consegue, ela é uma pessoa que está embasada no ressentimento, ela não consegue ser quem ela é. Meu Deus, é muito forte, né? Então vamos tomar cuidado, em nome de Jesus. E o desafio que eu trago para vocês hoje, do nosso detox espiritual, é para que você faça algo que seja libertador. Você que sente raiva, você que sente esses problemas, que sofreu muito, que foi muito agredida, foi muito violentada, através de palavras, através de castigos, através de abusos, todo tipo de abuso. Você precisa se reconectar com você. Se o Espírito Santo, ele está em você, ele habita em você, às vezes a gente fala assim, se reconectar com o Espírito Santo de forma religiosa. Não, você tem que se reconectar com você. O Espírito Santo dentro de você, ele vai te revelar você. Ele vai mostrar você. Agora, qual é a decisão que você vai tomar? Pedir ao Espírito Santo essa ajuda. Como que você vai fazer isso se você não vai para a oração? Se você não se rende para você contar
Para você falar como você se sente. Gente, a gente fala assim, ó, conta para Deus tudo o que está acontecendo. As pessoas dizem, mas Deus não sabe. Mas não é porque Deus não sabe que ele pede conta para mim, ora a mim, fala comigo. Não é porque Deus não sabe, é porque ele sabe o poder do confessar, o poder do falar. E a Bíblia diz, o apóstolo Tiago fala que confessai, falai uns com os outros as suas dores, as suas culpas, os seus pecados, os seus ressentimentos. Porque você sente raiva é pecado. Você sente ressentimento é pecado. Não é você sentir raiva no sentido de, né? Você se irou e pecou. Então, é pecado. Então, se você está sendo perseguida pela raiva, porque a raiva não é também um sentimento para você sair daí, só viver debaixo disso. Se você está vivendo o tempo todo ciclos e ciclos de raiva que você está vendo, essa raiva que eu estou sentindo está prejudicando as pessoas, está prejudicando o filho, está prejudicando o marido. Tem mulheres que perdem o casamento por causa disso. Porque o homem não aguenta. E tem mulher que tem que sair de casamento porque também não aguentou, foi tão ferida. Então uma pessoa que é ferida em um casamento, movida pela raiva, vai entrar no outro casamento também, já na defensiva, ou vai reproduzir o comportamento. Nós temos que entender isso. Então, o que tem que ser feito? Confessar, falar. É porque a gente pega a palavra confissão como se fosse uma barreira. Diz assim, não, confessar é falar dos podres, é falar do pecado, é exposição. Confissão não é exposição. Confissão é cura. Você quer ser curada? Confesse. O que é confessar? É você falar como foi que você se sentiu. Ah, mas naquele dia eu me senti tão assim. Mas geralmente quem está tomado pela raiva cria-se uma barreira, porque a raiva, ela traz aquela ideia de força. Aí a pessoa se faz de forte, a pessoa não abre o coração. E por vezes você não foi liberta ainda, você não recebeu essa liberdade, essa libertação, essa cura na sua alma, porque você não abriu a boca para contar o que foi que aconteceu. Como foi que você se sentiu? Você não voltou lá naquela experiência, naquele momento, você não reviveu, você não se permite chorar. Então, não tem como. É por isso que você tem que estar em um ambiente propício para isso. Você tem que provocar essa atmosfera. Você tem que provocar esse ambiente com oração, com entrega. Gente, só ficar aqui na presença do Senhor, só ouvindo um louvor, olho fechado. Não, a pessoa que tem raiva, a pessoa que é assim, né, não tem muitas vezes aquela disposição, mas você tem que intencionalmente buscar isso. Ser assim, buscar fazer, né? Não é ser, é buscar fazer isso para quê? Para que as portas se abram. Então, cuidado com o que você coloca no seu ouvido, na sua mente, através do seu ouvido, através dos seus olhos. Cuidado, porque isso aqui vai moldar o seu comportamento. Isso aqui vai personalizar a sua vida. E a personalizar fala de formar um caráter. Talvez você foi mal personalizada, mas o Senhor está dizendo assim que Ele tem para você a cura. Ele é, na verdade, a própria cura. E você precisa fazer ações intencionais. Se perdoe. Primeira coisa que você precisa fazer é se perdoar. Porque aquele que vive debaixo de raiva e de ressentimento carrega um peso de não conseguir fazer diferente. Até tenta fazer e não consegue. Aí o peso da autoacusação só aumenta. Se perdoe. Perdão é o quê? É decisão. Então, todo dia, decida. Decida declarar, eu me perdoo. Eu me perdoo. Chega na frente do espelho e diga, eu me perdoo. Pense e faça um compromisso com você mesma de todos os dias. Escrever lá no seu caderninho. Eu me perdoo por isso e isso e isso. Eu me libero dessa mágoa. Eu me liberto, eu saio aqui agora dessa experiência. Decida, tome decisões. A sua mente te lembra sempre aquele episódio. Cheguei, eu me libero, eu decido sair dessa experiência. Eu decido não ficar presa nessa experiência. Eu saio agora. Todo dia você repetindo, confessando. Logo você vai ver, que esses padrões que foram colocados, né? Esses blocos que formaram esse padrão vão sendo, tirados. Agora, é você
e tirando esses blocos e colocando a palavra da verdade. Eu me perdoo dessa situação porque Jesus Cristo já me perdoou. Eu sou perdoada, Jesus Cristo me perdoou. E vai trazendo a palavra, a verdade. A sua mente está firmada em uma mentira, em que o inimigo diz que você é raivosa, que você é isso e aquilo outro. Tire essa mentira desse padrão de mentira, colocando a verdade. Se você não colocar nada no lugar, aí fica assim. Aí por isso que muitas vezes não vê o processo acontecer, o resultado vir, o fruto vir, por causa disso. Então, qual é o passo a passo da cura, da libertação emocional aqui nesse caso, né? Reconheça a mágoa, reconheça a história, reconheça a situação, escreva, reviva. Reviva sim. Ah, mas quem vive de passado é museu. Pois bem, se você quer libertação, você tem que voltar lá no passado. Por isso mesmo que você não tem que viver nele. Ah, eu não quero porque eu botei uma pedra no meu passado. Ah, era um passado tão doloroso que eu não quero nem lembrar. Ah, eu tive uma experiência tão ruim. A minha infância foi de tanto sofrimento, de tanta fome, de tanta coisa, que eu não quero nem pensar em voltar naquele lugar. Não, aí se desconecta de parente, se desconecta de lugar. Não, volte lá. Lá é o primeiro amor. Lá é o lugar do primeiro amor. Você tem que voltar lá. Tem que voltar lá, lógico, debaixo de uma direção, debaixo de uma instrução, você já fazendo seus acompanhamentos, seus processos necessários para poder você voltar lá, que é o caminho. Voltar lá e entender e dizer, ó, eu saio daqui. Seja profética, crie estratégias. Vá em lugares aonde você foi ferida. Vá intencionalmente. Você vai se lembrar e você vai chorar. E você vai ficar inquieta, você vai ficar agitada. Cada um vai reagir de alguma forma. Essa live fica gravada assim, minha querida. Então, ó, faça lá, faça isso, vá lá. Volte no lugar intencionalmente. Às vezes você não pode ir fisicamente. Vá no pensamento, relembre, reviva. Deixa toda essa raiva vir para fora. Você precisa colocar essa raiva para fora. Por isso que você está presa ainda. Tem uma multidão de acontecimentos. Pois vai em todos eles. Dói. Mas é por isso que você, por vezes, você precisa ter uma pessoa para ir junto com você. Você não pode ir sozinha. O Espírito Santo precisa ser o seu condutor. E por vezes o Espírito Santo vai colocar na sua vida pastores, mentores, psicólogos, pessoas até mesmo usadas pelo Senhor. Meu Deus. Então, só faça isso. Se permita, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minha amada. Glória a Deus. Amada Amanda. Olha que forte isso aqui, gente. Meu Deus, é amor para todo lado. Glória. Então, reconheça a mágoa. Reviva a situação. Se permita. Fale os nomes das pessoas que machucaram você em oração. Fale, confesse. E diga, Jesus, eu confesso que aquilo que fulaninho falou, isso, aquela palavra que minha mãe falou, me magoou muito, Jesus. Eu confesso que eu estou muito chateada, eu fiquei muito chateada quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos de idade, que meu pai fez isso, eu fiquei muito chateada, Jesus, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste. Comece a explicar todos os detalhes. Não é para contar nada para Jesus, porque Jesus não é fofoqueiro. É para você simplesmente, colocar para fora. O poder de tirar de dentro para você é através da boca, da palavra. Abre a boca. Sai tudo de dentro para fora. A boca vai falar do que o coração está cheio. Então você tem que falar mesmo. Tá cheio de mágoa, tá cheio de ira, tá cheio de coisa. Fale. Abre a boca. Vomite. Coloque tudo para fora. Coloque tudo para fora. Fale. Fale quanto tempo você precisar. Isso aqui é o caminho da libertação. E fala e libera perdão. Vai, mesmo sem emoção, você não precisa sentir nada. Gente, você não precisa sentir vontade de perdoar. Se você for ficar esperando, sentir vontade de perdoar, você vai virar uma caveirinha naquele lugar e essa vontade não chega. Perdão é ato de fé. Perdão é decisão de fazer sem sentir. Se você ficar esperando, você vai morrer. Você morre e explode lá. E aí o corpo só faz, inchar e fazer um monte de coisa aí e você não sai do lugar. Perdoe. Não importa, fulano fez. Decida, o caminho é o perdão. Você não já está sabendo? Então, você faz tudo o que você sente. Você só faz porque você sente vontade? Então, quantas vezes você não tem vontade, você faz? Quantas vezes você está doente? Você sabe, eu não estou com vontade de comer, mas come porque você sabe que se você não comer, você morre. Então, a mesma coisa, se você não libera perdão, você sabe que tem que liberar o perdão.
Você não libera perdão. Aí tá consciente de que vai morrer. Então tá assumindo esse lugar. Eu vou morrer. Faz sentido isso? Não faz. E intencionalmente, sem vontade, ore pelas pessoas que te magoaram. Esse é o caminho. E você vai ver que esse aqui é o caminho mais certo. Esse é o caminho assertivo. E peça para o Espírito Santo limpar a sua alma. E por favor, não se contamine de novo ouvindo, olha, alguém te machucou. Vamos aqui imaginar. Vamos imaginar uma história de um marido que traiu. Foi embora de casa. Você ficou ferida, chateada, magoada, doente na sua alma. E aí você vai fazer o que com isso? Vou botar uma pedra em cima dessa história e vou para outro casamento. Muitas mulheres fazem isso. Aí no outro casamento vai acontecer a mesma coisa, porque o problema está aqui dentro. Então, para você resolver, ok, identifiquei, foi o que? Foi a traição. O que foi que ele fez? Senhor, eu fiquei muito triste, eu fiquei amargurada, eu fiquei isso e isso com aquela traição. Eu tenho dificuldade de perdoar, me ajude e tal e tal. Você vai levar tudo isso em oração ao Senhor. Ok, tem o nome da pessoa, tem o que foi que aconteceu, libera perdão. Todo santo dia eu perdoo meu marido por aquela traição. Eu perdoo minha melhor amiga porque ela me traiu. Eu fui traída 2 vezes. Traída pelo marido e pela amiga. Porque existem muitas situações assim. Então, vai liberando aquele perdão. Vai liberando, libera. Seja intencional em liberar esse perdão. E ore pela pessoa, ok? Aí o Espírito Santo vem, vai limpando a sua alma. Aí agora, depois que você está nesse processo, se afaste enquanto você está nesse processo. E depois se afaste dessa pessoa. Você não é obrigada a conviver. Perdoar não é você ser obrigada a conviver de forma nenhuma. Se afaste ao máximo do quanto você pode. E outra, aí as pessoas começam, porque o cão é assim, ele vê, uma pessoa tá ali ferida, o marido traiu, fez aquilo, aquelas coisas ali. Aí o diabo usa outras pessoas para poder ficar ali, falando com você, mexendo naquela ferida, vem pra ficar falando mal, vem pra ficar te contando a vida que a outra pessoa tá tendo. Pare de ser fofoqueira e não queira saber da vida do outro, simplesmente isso. Não aceite mais ser alimentada com aquela comida, com aquele vômito podre, fedorento. Não faz sentido pra você. Não queira saber da vida. Faça o seu processo lá, aqui, e não fique falando mal da pessoa que te feriu. Pare de falar. Você já viu aqui Deus falando pra nós, a palavra que sai da sua boca, todas as palavras que saem da sua boca precisa revelar Jesus. Todas. Revela Cristo? Não revela. Revela a graça de Deus? Não revela. Então não tem que sair da sua boca. Aí fica falando mal, fica revivendo aquelas coisas, porque toda vez que você fala, você lança decretos e você revive. Você já está no processo da libertação? Tem pessoas que não é liberta por causa disso, porque não para de falar, não para de repetir, de dizer que ficou isso, que está assim, e não está indo pelo caminho certo. O caminho certo é esse aqui, E quando você tem ajuda, quando você tem um mentor, quando você tem uma autoridade te guiando, a coisa é muito melhor. Em nome de Jesus, só entenda isso e se posicione. Em nome de Jesus Cristo. Olha só essa aqui, Provérbios 25, versículo 15. O Provérbios que nós temos hoje, dia 25, nós lemos quem já leu, né? Quem já fez o desafio, as tarefas de hoje. Provérbios 25, nós lemos Provérbios todo santo dia. Esse é o desafio lançado. Todo dia, todo mês, nós lemos o livro de Provérbios. 1 capítulo por dia. Quando chega nos meses que tem 30 dias, nós lemos 2 capítulos no dia 30. Então, esse mês, por exemplo, vai acontecer isso. Mês de junho vai até 30. Então, no dia 30 de junho, nós vamos ler o capítulo 30 e o capítulo 31. E quando chegar no dia 1º de julho, voltamos para Provérbios 1 de novo. Nós já estamos lendo o livro de Provérbios só esse ano. Para quem está fazendo tudo direitinho, já estamos lendo o livro de Provérbios pela 6ª vez. Lendo, estudando, meditando, compartilhando. E vamos assim. A sabedoria vem, de você bater na porta e buscar no lugar certo. Provérbios capítulo 25, versículo 15 diz, com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Tá vendo? A língua branda, não é sair falando por aí, não. Então, como é que você tem reagido às ofensas, às frustrações? Você tem guardado ou você tem liberado? Então você vê lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo, do capítulo 10 ao capítulo 12, conta a história de Saul.
Saul, ele teve o seu coração transformado. Várias vezes você vai ver que ele passava nesse processo. Só que depois ele endureceu o coração. E o endurecimento do coração veio com uma falta de arrependimento. E qual foi? Gente, o primeiro rei de Israel, que era para ser o grande marco, para abrir portas, foi a destruição. Então, a falta de arrependimento de Saul levou Saul à ruína. Levou uma nação à ruína. Levou sua família à ruína. Gente, que coisa. Então, vocês estão vendo lá, eu acredito que vocês já tenham concluído, né? Nós passamos como desafio esse mês para ler o livro da Joyce Meyer, Raízes de Rejeição. Então, continue, né? Volta em alguns áudios. Eu vi aqui mulheres, acho que foi a Dani que comprou o livro. Não, eu preciso de ter esse livro. Então, tem acesso, se permita. Você tem problemas nessa área, com a raiva, com ressentimento, compre livros desse tema, ouça pregações sobre esse tema, ouça palestra, participe de eventos para tratar essa questão. Você fica dizendo que quer resolver e fica sentada sem fazer nada, não faz sentido. Essa live aqui é uma live de ativação, é para ativar em você esse desejo. Para você ver, olha, ok, tem isso aqui, mas que tipo de ajuda eu vou me dar? Que tipo de ajuda eu vou me dar? Fica esperando pelos outros? Fica se fazendo de vítima? Ei, para com isso. Esse negócio de vítima não. Mulher que se faz de vítima não dá nem para ficar aqui, porque aqui é lugar de mulheres que estão buscando sabedoria e posicionamento. Então, se você está como vítima e você não quer sair desse lugar de vítima, não é esse lugar aqui para você. Agora, se você está se vendo como vítima e você entrou aqui para você não ser mais assim essa mulher, parabéns, seja bem-vinda. Você já está virando de chaves, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa investir na sua libertação. E não é você ficar dependente dos outros, não. Ah, porque eu sou assim, porque meu pai me batia muito na infância. E você já passou da infância? Vai ficar presa lá? E agora o seu filho vai ter que ser obrigada a conviver com uma mãe infantil? Uma mãe que não cresceu, que não amadureceu, ou que carregou aquela coisa para poder transferir para esse filho essa raiva, essa coisa que viveu? Não faz sentido? Isso não é amor para com seu filho? Que manifestação de amor é essa, né? Você quer ver a maior prova de manifestação de amor que você dá, a maior prova de amor que você dá para os seus filhos é você investindo na sua libertação, na sua cura, na sua transformação. Amém, amadas? Glória a Deus por este tempo precioso. Glória a Deus. Olha, eu, graças a Deus, tenho muita facilidade de perdoar tudo e todos, graças a Deus, e de orar por elas sim. Glória a Jesus. Tem pessoas que não. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Muita mesmo. Mas glória a Deus, amadas, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Vamos orar em nome de Jesus, encerrando esta live. Glória a Deus. Paizinho querido, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença santa, Pai. Ó Deus, obrigada, Jesus Cristo, por mulheres sábias e posicionadas que não tem me deixado falhar, Pai, em todos esses dias, meu Senhor. Obrigada, Paizinho amado, porque o Senhor, Pai amado, tem ouvido as minhas orações, o Senhor tem trazido para perto de mim mulheres que estão conectadas com o Teu propósito para a minha vida. E eu quero nesta hora, Senhor, entregar a Ti cada mulher, Senhor, cada semente aqui lançada, cada palavra dita. Deus, eu quero colocar nas Tuas mãos mais essa semente, Senhor, essa semente de número 176, porque eu sei, Pai Santo, que essas lives são sementes, Pai amado, que estão, ó Deus, sendo plantadas na mente, no coração, na vida dessas mulheres. E estas sementes, meu Deus, elas não têm outra opção a não serem crescer, a não serem prosperar, a não serem, ó Deus amado, enxertar o coração desta mulher, Senhor. Ó Deus, e explodir dentro do coração desta mulher, arrancando, Senhor, toda mágoa, todo ressentimento, toda dor, toda frieza, toda tristeza, toda opressão, porque a Tua palavra, ela é a única responsável pela verdadeira libertação. Espírito Santo de Deus, eu oro agora nesta hora, Senhor Jesus Cristo, declarando que cada palavra que foi ministrada, meu Senhor, perante o Teu altar nesta live, esta palavra está gerando, Senhor, o constrangimento necessário. Tu és, ó Deus, aquele que sonda o mais profundo do coração. Tu és aquele, Pai amado, que vê aonde somente o Espírito Santo consegue acessar. Meu Deus, eu estou aqui apenas, Pai Santo, sendo Teu instrumento. E essas mulheres, Senhor amado, estão aqui junto comigo, recebendo, Senhor, dessa porção. Espírito Santo, eu te convido.
Eu te peço, eu intercedo encarecidamente para que o Senhor vá agora, Espírito Santo, vai entrando, Senhor amado, acessando e limpando os porões escuros das almas dessas mulheres, onde o inimigo, Senhor, ele tentou plantar a amargura para que essa amargura cresça, para que essa amargura prospere. Ah, meu Senhor, eu oro agora para que o Senhor vá acessando e limpando, Senhor, vai tirando, Senhor, desses porões todas essas sementes, Pai Santo, todas essas sementes que ficaram ensacadas dentro do coração desta mulher, em nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Pai Santo, declarando força, coragem, ousadia a essa mulher que tem dificuldade de liberar perdão, para que ela libere, Senhor. Meu Deus, para que ela entenda a necessidade de liberar perdão, para que ela entenda a necessidade de não ficar mais alimentando, Senhor, de não ficar mais se alimentando dessa mesma semente, dessas mesmas palavras que as pessoas falam o tempo todo, Senhor. Ó Deus, que ela não fique mais se alimentando desse mesmo acontecimento, que esse acontecimento tenha para ela, Pai, um novo significado, que ela entenda que esse acontecimento simplesmente veio na história dela para revelar quem o Senhor é, que ela tenha, Senhor, esse discernimento de olhar para as suas dores, de olhar para as suas experiências, de olhar para as suas feridas como uma possibilidade, como uma grande oportunidade de ter a revelação sobre quem tu és, porque talvez se essa mulher não tivesse vivido essa história, talvez se essa mulher não tivesse vivido este abuso, Senhor, se ela não tivesse vivido, Senhor, todas essas experiências dolorosas, talvez ela nunca teria a oportunidade de te conhecer, de te reconhecer como Pai, de viver realmente uma intimidade contigo. Deus, muda a visão, o discernimento dela, o foco dela, Pai. Ó Deus, porque nós sabemos que enquanto estamos na dor, tudo o que nós fazemos é olhar para aquilo que nós estamos sentindo. Mas ajuda esta mulher, Senhor, para olhar, Senhor amado, para toda essa experiência como uma oportunidade da Tua glória se revelar no meio do vale de ossos secos. Meu Deus, eu profetizo que assim será. A história que essas mulheres estão trazendo até aqui, Senhor, Deus, elas verão nessa história, nesse vale, a Tua glória. Em nome de Jesus, que elas sejam ativadas agora, assim como o profeta Ezequiel foi ativado pela Tua palavra. Filho do homem, o que você está vendo? Estou vendo vale, ossos secos, muitos ossos secos, todos desconjuntados. Então, filho do homem, profetiza agora sobre o vale de ossos. Profetiza, coloca fé, age em direção a isso e muda esse cenário. Você tem autoridade de mudar este cenário. Que esta mulher entenda, Senhor, a autoridade que ela carrega, que ela, Senhor amado, busque se aliançar a pessoas que estão ativando a sua autoridade, para que ela saia desse cenário onde muitos estão também aprisionados. Se ela não sair desse cenário, como que ela vai libertar outras pessoas? Como que ela vai conduzir seus filhos, seu casamento, Senhor, se ela estiver presa? Ajude-a a entender isso. Ajude-a, Senhor, a discernir isso. Espírito Santo do Eterno, nesta hora, em nome de Jesus, eu me oponho agora contra todo o espírito de vingança, em nome de Jesus. Eu me oponho agora contra todo o espírito de rejeição. Eu me oponho como autoridade de Deus contra todo espírito de amargura, em nome de Jesus. Todo espírito de vingança, de amargura, de ódio, de raiva, de tristeza, toda a ira que está guardada, presa, em nome de Jesus Cristo. Todos os espíritos que estão se alimentando por esta raiva, todos os espíritos que estão sendo alimentados por esta raiva, por esse ressentimento, por esta mágoa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, percam agora as suas forças, se retirem pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus, debaixo desta palavra de ordem que eu estou dando, em nome de Jesus. Saia agora do coração, da mente, da alma desta mulher, em nome de Jesus, porque esta mulher foi ativada pela palavra da verdade, e aonde a verdade chega, as mentiras, as estruturas de mentira, os padrões mentirosos de Satanás têm que ser colocados, derrubados ao chão, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Eu quero ativar no espírito desta mulher o perdão, a graça, o favor de Deus, a direção certa, para que ela saiba se posicionar, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora declarando sobre a vida desta mulher, Pai,
um novo coração, um novo coração. Espírito Santo, dai um coração igual ao teu para esta mulher. Espírito do amado eterno Jesus, glorificamos o teu nome, Senhor. Eu intercedo, Pai, e eu coloco nas tuas mãos. Agora eu entrego cada uma dessas mulheres, Pai, porque existem situações aonde eu não conseguiria chegar, mesmo, Senhor amado, usando palavras mais bonitas. Somente o Espírito Santo pode acessar. E agora eu coloco cada uma delas, das que aqui estão, nas tuas mãos. Coloco aquelas que também estão vendo a gravação. E eu ativo esta live agora nas cortes celestiais, declarando em nome de Jesus que a minha voz aqui, a palavra do Senhor que vem através da minha voz, ecoa pelos portais da eternidade. E não importa o tempo em que esta live encontrar um coração quebrantado, esta live será usada como semente de cura, de libertação, de transformação para essas mulheres. Está decretado, selado no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. E eu oro apresentando a ti, Pai. Recebe, Senhor, mais esse sacrifício, Senhor. Essa live de número 176 é tua, é para ti, é para honrar o teu santo nome, é para que, Pai Santo, em mim seja ativada obras de justiça, para que em mim, nessas mulheres, sejam ativadas obras de justiça, para justificar a nossa alma, para glorificar o teu nome, porque tu és a nossa justiça, em nome de Jesus. Nós saímos deste campo de batalha, Senhor, nós entramos no início dessa live, Senhor, e agora nós saímos debaixo da tua proteção. Nós entendemos que o Senhor está conosco, entrou conosco, esteve conosco, e agora também nós precisamos sair, Pai amado, deste campo de batalha, debaixo da tua proteção e da tua cobertura, e assim nós viveremos em todo esse dia, desde agora e para todo sempre, conectadas em nome do Senhor Jesus, conectadas contigo para a glória do nome de Jesus. Amém, amadas. Que o Espírito Santo de Deus traga toda a ministração a mais que você precisa. Eu oro para que o nosso mentor, o nosso amado Espírito Santo, nos trate naquilo que nós precisamos ser tratadas. Que o Espírito Santo nos mostre pessoas para que sejam respostas para as nossas orações. Para que as suas orações que você está pedindo ao Senhor me cubra. Para que o Senhor levante pessoas que vão ser um instrumento que vão curar vocês. Em nome de Jesus. E quando o Senhor levantar, não fuja. Não provoque desencontro. Não seja religiosa. Não seja tola, seja sábia. Você tem que entender que a sua cura, que a sua libertação está na boca de alguém, está na história de alguém. E a cura de outras pessoas também está na sua boca, está na sua história. Porque você é uma sacerdotisa de Deus para trazer novas pessoas para o altar do Senhor. O altar do sacrifício, o altar da adoração, o altar da comunhão, da reconstrução, o altar da santidade. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre poderosamente ao seu coração. Glória a Deus. E que Jesus Cristo continue a te abençoar. Um grande beijo. E amanhã, com a permissão do nosso Deus, voltamos a nos encontrar. Shalom, shalom.